Olá pessoal, este é o canal Matemática com Anjo Barro, aqui professor Antônio José. E nesse vídeo eu vou resolver as questões da prova discursiva da UERJ do vestibular de 2024, ou seja, do ano passado para esse ano. Sempre mantendo a filosofia desse canal de tentar ajudar a quem quer aprender melhor matemática ou tem dúvidas de alguma coisa. Então até quem desejar pode colocar aí nos comentários ou um comentário de outro vídeo do canal qualquer tema que vocês gostariam que eu tratasse, uma questão que vocês tenham, enfim, tá ok? Então, sem delongas, vamos começar a resolver aí as questões. Essa primeira questão é uma questão que lida apenas com média aritmética. Então, o principal nela é a atenção. O gráfico a seguir apresenta o quantitativo de mortes violentas de pessoas da comunidade LGBTQIA+, no ano de 2021 no Brasil. Aí tem o gráfico por mês, cada barra com um valor aqui a cada mês. Com base nos dados do gráfico, calcule a média aritmética mensal de mortes violentas nessa comunidade em 2021 no Brasil. Então, ele quer a média por mês nesse ano. Nada mais é do que você pegar os valores individuais aqui e fazer a média aritmética. Como é que se faz a média aritmética? Vamos lá. Vamos pegar a soma de todos os valores e dividir pela quantidade de valores. Então, a média vai ser igual a 30 mais 25 mais 25 mais 35 mais 25 mais 25. Eu já estou aqui, tá? Já fiz todos até aqui. Aí vamos lá. Mais 20 mais 35 mais 25 mais 25. Já estou aqui. Mais 15 mais 15. E tudo isso dividido por 12, porque são 12 os meses do ano, são 12 as leituras que nós temos. Então aqui vai dar. Aí a gente vai tentando associar para ser mais fácil, né? 25 mais 25, aqui já dá 50. Com mais 50, já deu 100. Com mais 50, 150. Esse 20 com esse 30 também dá mais 50 aqui, então já são 200. 235, 270, 285, 300. Então 300 dividido por 12. Divide por 3 em cima dá 100, divide por 3 embaixo dá 4. 100 dividido por 4, 25. Então a média é igual a 25 mortes por mês em 2021. Perfeito? Então aí era só tirar a média. Agora uma coisa que é importante chamar a atenção é que lá no caderno ele sempre fala o seguinte, por exemplo, nesse caderno desse ano estava escrito assim: todas as respostas e o desenvolvimento das soluções, quando necessário, deverão ser apresentados nos espaços apropriados e escritos com caneta de corpo transparente, azul ou preta. Não serão consideradas as questões respondidas fora desses espaços. Então, toda a conta, todo o cálculo, toda a referência que você considera que é importante para ele entender que você respondeu, tem que ser colocado naquele retângulo preto, circundado em preto. Porque ele pode simplesmente desprezar toda e qualquer coisa que você fizer do lado de fora. Será atribuída nota 0 também à questão respondida a lápis ou em local inadequado. Então, às vezes, você tem uma figura que é fora desse quadrado. Aí você faz todas as contas ali na figura e apenas aqui você coloca x é igual a y mais e e tal, papai, e resolve. Você corre um sério risco, para não dizer que você vai perder a questão. É um sério risco de perder essa questão, porque ele já está avisando que só considera o que tiver no quadradinho. Então, é um desenho, você acha que tem coisas a fazer no desenho, o melhor é, se possível, transplantar até uma parte do desenho ali e explicar. Ou então, sempre referenciar ali dentro, olha, chamando de x a distância entre tal e tal, lá da figura, e aí lá já tem os pontos que eles colocaram, então é assim. Então, cuidado nisso, tá? Vamos para a próxima questão. Uma nutricionista recomendou para uma pessoa adulta a ingestão de pão, fruta e iogurte no café da manhã. Os 3 alimentos em conjunto devem conter exatamente 16 gramas de proteínas, 124 gramas de carboidratos e 10 gramas de gorduras. Admita a seguinte quantidade de nutrientes em gramas em uma porção de 100 gramas de cada alimento. Então, para cada 100 gramas,
eu tenho 8 gramas de proteína no pão, 60 gramas de carboidratos no pão e assim vai. Ele quer saber quanto de cada alimento eu preciso colocar para que eu tenha proteínas, carboidratos e gorduras adequadas para esses valores que ele diz aqui que é importante ter no café da manhã. A partir da tabela, calcule quantas porções essa pessoa deve ingerir, tá? Bom, então ganhando um pouco mais de espaço aqui, é lógico que lá é um retângulo, né, que vocês têm para resolver. Aqui eu ganhei um espaço só para poder fazer no vídeo, tá? Então o que é que acontece? O número de proteínas que você vai ter naquela refeição vai ser o número de porções vezes quantas proteínas eu tenho por porção de pão. Então seria 8 vezes o número de porções de pão, mais 0 vezes o número de porções de fruta, mais 4 vezes o número de porções de iogurte. Aí eu vou saber quantas proteínas eu tive naquela refeição. Então, se eu chamar quantidade de porções de pão de P, quantidade de porções de fruta de F e de iogurte de I, eu posso facilmente dizer que 8P, 8 vezes a quantidade de pães, né, de porções de pão, mais 0F, porque a fruta não tem proteína nenhuma, mais 4I, é igual à quantidade de proteínas que ele quer. Quantas são? 16 proteínas, 16 gramas, ó, tá aqui, tá? Então, 16 gramas de proteína. Indo para a linha dos carboidratos, 60P, tá aqui, ó, mais 20F, mais 2I, é igual ao número de carboidratos, que ele diz que são 124. 124 gramas de carbo. E na última linha, 4 pães, 4 porções de pão, né? Quando eu falo 4 pães, é isso que eu quero dizer, tá? Mais 0F, mais 3I de iogurte, é igual a, tá aqui, ó, 10 gramas de gordura. Então, 10 gramas de gordura. Bom, aqui nós temos um sistema de 3 equações. Eu vou chamar essa equação de 1, essa equação de 2 e essa de 3. Só que se você perceber, a equação de cima aqui não tem o F, nem aqui tem o F na de baixo. Se você pegar a equação de cima e a de baixo, você pode fazer um sistema de 2 equações com 2 incógnitas e que você resolvendo já vai achar o P e o I. E é isso que a gente vai fazer. Então, trazendo 1 e 3. Vamos lá, A1 é 8P mais 4I, já joguei o F fora porque está multiplicado por 0, igual a 16. E 4P mais 3I é igual a 10. Então, eu resolver esse sisteminha. Como é que eu posso fazer? Eu vou preferir fazer por adição. Então, se você dividir, por exemplo, isso aqui por menos 2, essa de cima, vai dar o que aqui embaixo? Vai dar menos 4P menos 2I igual a menos 8. Dividir tudo por menos 2, ok? Quando eu somar com essa equação aqui, eu corto. Aqui vai ficar 3i menos 2i dá i. 10 menos 8, 2. Pronto, já achei a quantidade de porções de iogurte. O que eu faço agora? Jogo isso aqui na equação 3, por exemplo. Poderia jogar na de cima. E eu terei que 4P mais 3 vezes i, o i eu já achei é 2, igual a 10. 4P é igual a 3 vezes 2, 6, joga para o lado de lá, menos 6. 10 menos 6, 4. P é igual a 4 dividido por 4, P igual a 1. Então, já achei também a quantidade de porções de pães. Agora, isso aqui tudo, o que eu vou fazer? Eu vou jogar na equação 2, que é a única que eu posso obter o número de frutas, o número de porções de fruta. Então, vamos lá. Eu vou jogar isso aqui e isso aqui na equação 2. Vai dar 60P é 60 vezes 1, mais 20F, o F é o que eu quero calcular, mais 2I é 2 vezes 2, igual a 124. Já deixo aqui o 20F, é igual a 60 mais 4, 2 vezes 2, 4, 60 mais 4, 64. Joga para o outro lado, menos 64. 124 menos 64.
isso aqui dá 60. Então, o número de porções de fruta é igual a 60 dividido por 20, que é igual a 3. Então, calcule quantas porções de cada alimento essa pessoa deve ingerir de modo a consumir as quantidades de nutrientes recomendadas para o seu café da manhã. Aí você vai botar lá bonitinho, porque você em nenhum momento disse que P era pão, I era iogurte, nem nada. Parece óbvio, mas é bom escrever, né? Então seriam uma porção de pão, 2 porções de iogurte e 3 porções de frutas. Pronto, terminada a questão, beleza? É uma equação que envolve sistema de equações lineares, só que são 3 equações, 3 incógnitas, só que você tem a facilidade de que facilmente você transforma num sistema de 2 equações, 2 incógnitas, e aí depois você resolve o resto. Tá legal? Vamos para a próxima. Um hexágono regular convexo ABCDEF está inscrito em um círculo como mostra a figura a seguir. Sabe-se que o raio do círculo mede 6 metros. Então, esse raio aqui mede 6, tá? Calcule a área da região destacada compreendida entre o menor arco AB do círculo e o lado AB do hexágono. Então, eu quero saber essa areazinha aqui. Então, vamos lá. Consegui mais espaço aqui. Eu redesenhei aqui. Aqui eu tive a facilidade de fazer retas, mas na prova vocês fazem o que dá para fazer, né? De forma que vocês entendam. E aí, o que eu fiz? Eu tracei aqui algumas diagonais desse hexágono justamente para mostrar, caso alguém se esquecesse, que quando eu tenho um hexágono inscrito numa circunferência, se aqui é o raio, e aqui também é o raio, e aqui eu tenho 360 dividido por 6 ângulos, então aqui eu tenho 60 graus. Se eu tenho 2 lados iguais, é porque esses 2 ângulos são iguais. Então, para a soma dá 180, aqui também é 60, e aqui também é 60. Em outras palavras, aqui também eu tenho raio, ele é um triângulo equilátero. Ora, então o que eu tenho que fazer? Eu posso pegar a área do círculo inteira, eu tenho raio, dá para calcular. A área desse triângulo aqui eu calculo, e se eu multiplicar por 6, eu tenho a área do hexágono. Diminuo uma da outra, eu terei a soma dessas áreas todas. Como são todas áreas iguais, divide por 6. Ou, se quiser, faz a área do setor circular, diminui da área desse triângulo e você já tem. De qualquer forma, a primeira coisa que você tem que calcular é a área desse triângulo. Então, caso você não saiba a fórmula da área do triângulo equilátero, você traça uma altura aqui, vou chamar de H, e aqui você terá R sobre 2, e aqui você terá R sobre 2. A altura num triângulo equilátero divide o outro lado, né, a base, em 2 segmentos iguais. Ele lá disse, a gente não pode esquecer, que o raio é 6 metros. Então, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, isso aqui que eu tracei era uma altura. Então, o que eu posso fazer nesse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo? Pitágoras. Raio ao quadrado é igual a raio sobre 2 ao quadrado mais altura ao quadrado. Então, raio ao quadrado é igual a raio sobre 2 ao quadrado mais altura ao quadrado. Ou seja, 6 ao quadrado dá 36, é igual a R sobre 2, 6 sobre 2 dá 3, 3 ao quadrado dá 9, mais H ao quadrado. H ao quadrado é igual a 36 menos 9, que dá 27. Fazendo a raiz quadrada dos dois lados, temos que H é igual a 3 raiz de 3. Então, nesse triângulo equilátero, área, vou chamar aqui de A, que é a letra que tinha lá, B e O. A área do triângulo ABO, ela vai ser igual à base. Quanto é a base? É o próprio raio. O raio é 6. Vou botar aqui R, vezes a altura, H, sobre 2. Ou seja, quanto é que é o raio? 6, vezes a altura, 3 raiz de 3, sobre 2. Corta aqui, dá 3, vai dar 9 raiz de 3. Ok? Essa é a área do triângulo ABO.
A área, eu vou preferir fazer assim, tá? Mas vocês podem fazer daquele outro jeito. A área do hexágono A, B, C, D, E, F. Aí é bom que vocês botem a referência que estava lá, mas como já estava lá no desenho, vocês nem precisam repetir, não. Mas é só para ficar aqui no desenho, tá legal? Vocês podem ver que era assim, ó. A, B, C, D, F. Vai ser igual a 6 vezes a área do triângulo ABO. Então, isso aqui é 6 vezes 9 raiz de 3. Então, essa área no hexágono é igual a 54 raiz de 3. Beleza. Agora, vocês têm que calcular a área do círculo. A área do círculo vai ser igual a π vezes r ao quadrado, que é igual a π vezes 6 ao quadrado, 36π. Agora, a área achurada vai ser igual à área do círculo, 36π, menos a área do hexágono, 54 raiz de 3. Então, eu uso esse dado e esse dado. E divide por 6, porque a simples subtração daria as 6 somas, né? A soma das 6 áreas. Então, eu divido por 6. Aí, divide cada um por 6 aqui, isso vai dar 6π. Menos 54 dividido por 6 dá 9 raiz de 3. Como o raio está em metros, eu tenho que dizer que isso aqui é metro quadrado. Nunca esqueça a unidade, tá? Então, a área achurada, ou como ele chamou, a área destacada, você poderia escrever aqui área destacada, não tem problema nenhum. Acho que é até melhor, porque é o termo que ele usou. Vai ser igual justamente a esse valor aqui, 6π menos 9 raiz de 3 metros quadrados. Beleza? Vamos para a próxima. As imagens a seguir mostram a ilustração de um moinho de vento e seu esquema plano. Considere que a parte inferior do moinho é representada por um tronco de cone circular reto, de bases paralelas e que suas 4 pás se movem no sentido anti-horário. Então, o movimento aqui é o mesmo movimento que a gente considera quando é o ciclo trigonométrico, né? Anti-horário. O ângulo conta a partir daqui e vai assim, beleza? Admita as seguintes informações. O tronco possui altura de 7 metros, cada pá mede 4 metros de comprimento, sendo uma delas OP. Então aqui, ó, OP, 4 metros, mas quer dizer que aqui também é 4, 4 e 4, tá? A trajetória do movimento de rotação da extremidade P é a circunferência de centro O e raio 4 metros. Então o P vai rodando, o raio é 4 metros, como a gente já viu, de centro O, tá? O ângulo AOP é o θ, então esse ângulo AOP é justamente o θ que está variando. É medido no sentido anti-horário a partir do eixo horizontal X, a gente já viu isso. A altura H de θ, essa altura aqui, que o ponto P está da base, é relativa ao plano horizontal que contém a base maior do tronco, na realidade em relação ao plano horizontal. Calcule a altura H do ponto P quando θ é igual a 120 graus. Então, quando isto aqui for 120, eu quero calcular a altura desse H de θ. Como eu falei, para a gente ficar evitando de ficar referenciando toda hora aqui, eu preferi desenhar novamente aqui. Vocês podem fazer lá, como vocês acharem melhor, mas aí vão ter que falar, suponha que foi traçada uma linha, a gente vai falar que vai precisar isso aqui, então eu acho melhor desenhar de novo aqui dentro. Só conselho de amigo, tá? Então vamos lá, basicamente eu tenho 120 graus aqui, um raio de 4 metros, aqui são 7. Então, como eu já tenho 7, para eu calcular H, eu preciso apenas calcular essa altura aqui do ponto P. Então, se eu chamar essa altura aqui de X, eu vou ter que H é igual a X mais 7 metros. Então é só calcular o X que eu calculo o H. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, esse X é a altura do ponto P até o centro, até essa linha aqui horizontal que passa pelo centro. Ou seja, é também essa distância aqui. Então, se eu traçar uma linha perpendicular aqui, eu tenho que isso aqui também é X. E eu tenho um triângulo aqui, em que se eu tenho 120 graus aqui, esse ângulo θ, esse ângulo alfa, né, já que ele chamou θ aquele lá, o ângulo alfa vai ser 180 menos 120 graus, que é igual a 60 graus. Perfeito?
Ora, vocês têm a hipotenusa, que é 4 metros, que é calcular o cateto que é oposto. Cateto oposto sobre hipotenusa é o seno. Então, seno de alfa é igual a x sobre 4. Quanto é que é o seno de alfa? Ou seja, seno de 60. Seno de 60, se vocês lembrarem da tabelinha, ela é raiz de 3 sobre 2. Se não lembrarem, se isso aqui é 60, imagina esse triângulo sendo formado completo, vocês teriam também aqui fazendo 60 graus. Se ele rebatesse para cá, eu teria um triângulo equilátero. Então, basicamente, seria calcular a altura de um triângulo equilátero de lado 4. Dá para fazer pela fórmula da altura. Ou então, como isso aqui é um triângulo equilátero, aqui seria 2, porque ele divide o lado da base em duas partes iguais. Então, faz por Pitágoras. X² mais 2² daria 4. Mas o ideal é pelo menos o seno dos ângulos notáveis, seno, cosseno e tangente, saber de cabeça. Seja por algum macete de tabelinha, seja pelo que for. Em último caso, esqueceu, dá para sair por esse tipo de raciocínio. Então, agora resolvendo, vamos lá. X é igual a 4 raiz de 3 sobre 2. Corta, corta, que dá 2, igual a 2 raiz de 3. Tudo está em metros, então, metros. Nunca esqueça as unidades quando vocês chegam no final de uma variável. Você resolveu a variável, então bota lá a unidade, tá? Para não dar chance ao azar. Então, quanto é que é a altura? A altura, que é o que ele quer, h de θ, né? Já que ele chamou assim, vou até botar aqui h de θ no esquemático, é igual a x, deixa eu botar aqui o de θ também para não perder ponto. H de θ é igual a x, que é 2 raiz de 3, mais 7 metros. Vocês acabaram de achar a altura do ponto P para um θ de 120 graus. Nesse caso até eu diria que é melhor colocar H de 120 graus, ou seja, quando θ é 120 graus, é igual a 2 raiz de 3 mais 7 metros. Outra coisa aqui, você não deve esquecer o parênteses, porque o metro se aplica a tudo. Beleza? As próximas questões dessa prova serão respondidas nos 2 próximos vídeos da sequência ainda essa semana. Um grande abraço!